Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia da nossa Semana de Cultura, na nossa trilha da Construtec. Até mudei a camisa hoje, viu, Paiva? Porque ontem eu tava com a camisa do Vita e o pessoal começou a me mandar mensagem, né? Pô, 2 dias só aparece camisa do Vita. Eu falei, não, tá bom, amanhã eu vou aparecer camisa da Build para não gerar ciúme para ninguém. Tem que colocar os dois juntos, pô. Cadê isso? Então, preciso de uma. Já vou até deixar um recado aqui pro pessoal. Ó, fizeram uma camisa azul e laranja. Eu quero, viu? Não sei o que vocês vão fazer, mas me entreguem uma camisa azul e laranja. Que tem. Muito bom. Ô, Paiva, legal. Eu estava assistindo a palestra anterior. Muito bacana a questão das soft skills, né? Não é o que a gente vai falar agora, mas eu queria parabenizar você e a Cata pela condução. Foi muito, muito bacana. Muito legal mesmo. Super obrigado. Imagina. A gente vai falar um pouquinho. Você quer se apresentar? Porque às vezes o cara é a primeira vez que o pessoal está te vendo, né? Falei assim, então deixa eu me apresentar também. Pessoal, eu sou o Nicolas, eu sou o gerente da área de inteligência e cultura, que é composta por área de inteligência e cultura, inteligência e gestão da informação e o PMO. Tá? Estou aqui com o meu amigo Fernando Paiva. Ele vai contar um pouquinho também alguns cases para a gente sobre o mundo VUCA também. Super obrigado, Nicolás. E me apresentando aqui brevemente, meu nome é Fernando Paiva, eu sou headhunter, eu trabalho com carreira há um pouco mais de 13 anos, mas eu vim de uma carreira um pouco diferente, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu comecei minha carreira num lado e hoje estou trabalhando numa atuação totalmente diferente. Eu sou administrador de empresas de formação, comecei minha carreira na área financeira, trabalhei em auditoria, trabalhei em controladoria, e num determinado momento, eu participando de um processo seletivo, a pessoa que estava me entrevistando falou, olha, você não tem nada a ver com essa vaga, mas você tem muito perfil para trabalhar numa outra posição, e era para trabalhar com eles, para trabalhar do outro lado da mesa como headhunter, recrutando profissionais da área em que eu trabalhava, e isso já faz um pouco mais de 13 anos. Então, o meu dia a dia está em contato com empresas e com candidatos, entendendo o que está sendo mais demandado e quais são as competências, quais são as habilidades mais valorizadas aí pelo mercado. Então vai ser bacana esse nosso bate-papo, Nicolás. Show de bola. Eu nem vou falar a questão de quantos anos tem de carreira, porque começa a entregar a idade, né? Então deixa. Não tem... Ô, Paiva, a gente conversando um pouquinho, né? Até de todas essas lives que a gente está vendo, a gente vê que, especialmente nesse mundo VUCA que a gente vive hoje, em que a inovação é praticamente uma premissa para algumas questões, né? Como que você acha que uma empresa consegue estruturar um processo de transformação ou evolução cultural com sucesso? Você sabe que isso, além de ser um tema super relevante, é super atual, né, Nicolás? A gente já tem ouvido falar sobre VUCA faz tempo, não é uma coisa nova, mas aconteceu uma coisinha recentemente que chama Covid, né, que acabou acelerando ainda mais essa incerteza, essa velocidade na transformação, essa necessidade por mudanças, empresas quebrando ou perdendo muito o mercado, enquanto outras empresas tiveram que se adaptar com uma certa velocidade para conseguir sobreviver, né? Mas o que foi mais interessante, conversando com muita gente pelo próprio dia a dia que eu tenho, foi perceber que não era uma constante, ou seja, não é porque a gente está numa situação delicada economicamente que todo mundo está passando por dificuldades. Tem empresas que estão indo bem, sabe? Tem segmentos que estão indo muito bem, obrigado. Tem empresas que cresceram nesse período. E o que foi interessante de perceber é que algumas empresas conseguiram se adaptar com mais agilidade. E essas empresas eu vejo que tem aí alguns ingredientes que você está trazendo, né? Ou seja, se tem uma constante hoje no nosso dia a dia, é a mudança. São todas as coisas que estão acontecendo no mundo. É justamente essa essência, né, do VUCA, do mundo veloz, incerto, complexo, ambíguo. Agora, volátil, desculpa. Agora, o grande ponto é como que a gente consegue se adaptar. Tem um pouco a ver com as soft skills que a gente estava falando antes, né, de ter essa habilidade de entender essa realidade e já conseguir pivotar, já conseguir fazer alterações aí no dia a dia. Mas é muito importante que eu sinto, principalmente quando a gente olha para dentro de uma organização, é de não ter aquele apego, sabe? Aquele apego de dizer, mas sempre foi assim, mas eu sempre fiz aquilo, mas a gente está com o time ganhando e o time ganhando não se mexe. Quem disse? Né? Não estou dizendo que você precisa mexer em todo momento, mas você também não precisa ter, ou não deve ter, aquele apego com aquilo que já foi no passado, porque isso, às vezes, não vai se repetir, entendeu? O Paiva, a gente brinca aqui que isso a gente chama de complexo de Gabriela.
Que nem eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre é assim. A gente brinca com isso. Eu tenho um livro que eu até ia colocar aqui na mesa, mas ele não está aqui. Mas o título dele é muito interessante, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Isso, para mim, é muito verdade. Sabe? O que eu vejo, principalmente e nesse momento de crise, né? Nesse momento de Covid, mais se intensificou. É aquele problema do sucesso. O que eu quero dizer com isso? É aquela empresa, ou aquele time, ou aquele negócio que sempre deu muito resultado e criou aquela arrogância quase, né, de dizer, pô, mas para que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente se até agora deu certo? Se isso me trouxe até aqui, se eu conseguir, olhando para o ponto de vista do profissional, se eu conseguir ser promovido e chegar num cargo de destaque, ou para uma empresa, se eu conseguir ter uma liderança de mercado, quem disse? Sabe? Eu gosto muito de fazer aquela comparação do jogo infinito. Quem disse que a métrica certa de você olhar é o cargo que você atingiu, é o salário que você atingiu, ou você como empresa, é o faturamento que eu tive, é o market share que eu consegui conquistar. Quem disse? Exatamente. Sabe? Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. As mudanças estão cada vez mais rápidas, mais dinâmicas, as incertezas estão maiores e outra, o teu concorrente já não é mais tão claro quanto era antigamente, né? Esse negocinho aqui revolucionou o mercado e um aplicativo que foi criado por meia dúzia de caras numa garagem, se chama WhatsApp, acabou assustando e atrapalhando grandes companhias telefônicas com milhões, bilhões em ativos, né? Então, assim, é interessante entender que da onde vem esse golpe não é uma coisa tão óbvia, entendeu? Eu lembro até quando surgiu a questão do WhatsApp, né, das companhias entrando para processar o WhatsApp com relação a mensagens gratuitas, né? Porque acabar com aqueles pacotes de... primeiro, acabou com... que era? Acho que era minutos para falar, pacote de texto, o WhatsApp acabou, porque você fala de graça já. Sentido. Exatamente, faz nem sentido, né, se você for ver bem. E é muito... Usando até o que você comentou sobre o jogo infinito, né? Eu acho que cabe aqui esse gancho da questão quando as empresas... Aí vai muito da questão da ambiguidade, eu acho que vai no mundo VUCA. Quando fala, a maior empresa de aviação da América Latina. Aí eu falei assim, tá bom, mas usando qual parâmetro, né? É a maior empresa em quê? Em faturamento, em número de viagens, em distância percorrida, em número de passageiros por, sabe? Falaram, é o maior, é o melhor. Cara, tem tantos comparativos e num período tão específico que não cabe mais, acho que muitas empresas fazerem esse tipo de comparação, né? A gente fala assim, a maior construtora XYZ. Tá, em qual período foi isso? Quando foi analisado? É a maior construtora quem? Em faturamento, em venda, em unidades construídas? E as pessoas não fazem muito essa relação, né, pai? Não, exatamente. E qual é a vantagem disso? E qual é a vantagem disso? Exato. É marketing? É você justificar um preço maior? Ou você, sei lá, eu não entendo de fato isso. Mas, e aí trazendo um pouco no aspecto cultural, né, que é o grande foco que a gente está tendo aqui, eu vejo ainda que o maior diferencial para uma empresa conseguir atrair, e não só atrair, mas reter os melhores talentos, estão muito mais voltados com esse aspecto, sabe? Não é porque nós somos o maior, ou não é porque nós temos tantos anos de tradição, mas é porque a gente está olhando para frente. Eu vejo esse o principal destaque. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico justamente nesse ingrediente, sabe? De que existem, sim, algumas preocupações que precisam ser mais fortes, de identificar um perfil cultural certo, de identificar aquilo que não necessariamente tem a ver com o nosso negócio. E o exemplo da tua área é bem essa, né? Eu não conheço a área mais diversa, com pessoas com perfis mais diferentes, com origens diferentes, uma área que tem um estatístico, um administrador, um ex-auditor, né? Enfim, e isso faz uma mistura interessante e traz uma condição. Eu falei isso anteriormente, quando a gente fala de diversidade, não é só o aspecto social, que de fato é importante, mas é pensando no bottom line, é pensando na grana. Uma empresa que é mais diversa, ela vai ser mais inovadora, ela vai trazer mais resultado, ela vai pensar em coisas que às vezes você com uma cabeça, com um perfil, não vai conseguir pensar, entendeu? Isso é uma tendência, eu acho que, assim, muito questão que a gente prega muito hoje na empresa é a questão da autonomia, né? E quando você dá autonomia de fato, e quando eu falo autonomia verdadeira,
que a gente vê muitas empresas dão aquela pseudo-autonomia, né? Não, fica à vontade, faz se quiser, mas o cara confere até a vírgula que você escreve, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que você não saia daqui, né? Dessa caixinha. Exato, né? você pode fazer o que você quiser, desde que eu confira tudo, sabe? É um negócio, é muito assim. E a gente tem muito isso. Eu acho que é nosso. Eu falo que nós somos peculiares. Eu acho que a gente tá numa trajetória muito bacana porque é algo legítimo. Que de fato, quando você cria algo legítimo, você não está construindo as coisas num castelo de areia, de fato, né? Não é algo que com qualquer adversidade a gente vai olhar e falar assim, não, destrói tudo que a gente pensou, vamos reconstruir porque o caminho é diferente. Se a gente já está com a convicção, o propósito é muito bem traçado, é muito claro tanto para os sócios, diretores, a alta gerência, etc., para que a base tenha essa vivência da autonomia, fica muito mais fácil. Falei assim, não é da boca para fora. Eles estão falando isso. Falei, eu errei. Tudo bem. Aqui a gente vamos criar a cultura do erro e o erro não que não estou falando que o cara não é que não saiba fazer ou aquela coisa relaxada. Não é isso, né? É o erro por tentar acertar. Eu acho que é isso que a gente prega muito lá, né? É a questão do poder de decisão, de fato. Do cara, eu acho que isso aqui é o melhor caminho. Se não der certo, na pior das hipóteses, já sabe como não fazer, né, pai? Você já tem alguma resposta. Você sabe que isso daí da cultura do erro é interessante que muita gente acaba entendendo da maneira errada, sabe? Entendendo de uma forma diferente. Não é um erro pelo erro. Não é um erro pela incompetência ou erro pela falta de planejamento. Isso é um problema. Isso não é vantagem nenhuma, em lugar nenhum. Né? É que, na essência, a gente aprende de fato quando a gente segue um caminho que não era o correto. E eu vejo muitas empresas, isso totalmente alinhado com aquilo que está no Vale do Silício, de querer construir modelos, já colocar em teste. Se não deu certo, não tem problema, a gente faz os ajustes, a gente aprendeu, né, com esse insucesso, entre aspas, e consegue fazer os ajustes, e consegue ser mais rápido, consegue ser mais inovador. Isso de fato faz sentido. Mas é o que você colocou. Não adianta ter isso da boca para fora, né? Eu falo que existem aí níveis, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente vai identificar o perfil cultural, a identidade cultural de uma organização, tem níveis, né? E o nível mais fácil é aquilo que é feito de fora para dentro. É a parede colorida, é um monte de puff, é mesa de ping-pong e uma geladeira de sorvete. Você não é inovador, você não é criativo por ter isso, né? Isso qualquer um consegue colocar. Agora, você vai ser de fato inovador quando você tem essas premissas de maneira genuína, usando as suas palavras. Exato. E a gente fala cultura, a gente brinca, né? Até a gente está lendo alguns livros sobre cultura para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente nunca está por dentro de tudo, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. Em um dos capítulos do livro que a gente está lendo, ele fala sobre isso. Muito além da mesa de pimbolim e de paredes coloridas. E um dos capítulos é exatamente isso. E ele trata a questão cultural como um iceberg. Eu acho muito legal isso, né? Por exemplo, ele falando que o que a gente vê muitos são os que eles chamam de artefatos, né? Que é essa mesa, que é não sei o quê, mas o que de fato consolida aquilo são os propósitos, são os conceitos que estão por trás, que é a maior, é o 70% do iceberg que não aparece. Exato, suas premissas, né? É o modus operandi da empresa. E você sabe que isso é muito, não vou dizer que é fácil, mas um caminho muito legal de você conseguir avaliar é entrevistando. Né? E eu não estou falando entrevistando pelo ponto de vista do entrevistador, estou falando do ponto de vista do candidato, que é uma coisa que pouca gente faz ainda hoje, né, Nicolás? Quando você vai entrar numa organização, você precisa, obviamente, se vender, mas você também precisa comprar. Você precisa entender o que está acontecendo e vai muito além da função específica que você está sendo contratado. É importantíssimo, eu falo para todo mundo, de entender qual é o perfil das pessoas. O LinkedIn está aí para isso. Procura lá quem são os diretores, qual é o perfil desses caras, de onde que eles vieram, quais são, né, os pontos em comum que eles têm. E não só dos diretores principais, mas de todo o corpo diretivo, de todo o corpo das principais lideranças. Porque isso dá uma tônica muito forte de como é que vai ser a cultura, né, Nicolás? Ele vem geralmente de cima para baixo. E, aliás, esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre diversidade. É importante ter políticas de diversidade, de trazer pessoas na base da pirâmide? É claro que é. Agora, você só vai tornar uma empresa de fato
interessante, de fato diversificada, se você diversifica também lá em cima. Exato. Porque aí sim você vai ter uma voz ativa maior, e aí sim você vai conseguir implementar mudanças e afetar diretamente a tua cultura. Exato. E isso que você comentou, né, da questão de atrair. E eu queria até perguntar para você, eu vou aproveitar o gancho da palestra anterior, vou pegar. Meio vamos falar que muitas empresas seguem muito onda, né? Moda, não sei o quê, etc, etc. Vocês comentaram sobre as principais soft skills que o pessoal normalmente busca e tal, e de fato é o que acontece. Você já teve algum caso, alguma empresa pediu uma soft skill e falou assim, cara, que coisa bizarra, que coisa estranha, tipo, eu não sei, alguma característica, falou, o cara tem que ser bom em saber jogar videogame, eu não sei, sabe? Você já teve algum caso assim ou não? Olha, de bate-pronto não, mas o que tem muito, o que você falou de onda, isso é verdade. Né, você sabe disso, mas quando o Google se tornou o Google, né, ele tinha uma demanda gigantesca de profissionais e tinha uma fila de pessoas querendo trabalhar lá, principalmente de engenheiros, de desenvolvedores e tudo mais. E para fazer o filtro, eles começaram a colocar aquelas perguntas mais quebra-cabeça, né, para poder filtrar esse tipo de profissional. Só que isso virou moda. Né? Tem até um livro que chama Você é inteligente o suficiente para trabalhar no Google? E não tem nada a ver com inteligência, mas tem a ver com essas perguntas. E virou moda. E eu ficava indignado. Porque, por uma situação como essa, que você está avaliando algumas competências analíticas que são importantes para uma função, a galera começou a fazer isso de qualquer jeito. Né? Eu via diretores chegando, viu? E aí, Nicolás, quantas bolas de sinuca cabem num Fusca? Sabe? Só para entender como que você ia chegar naquele racional. E é super bacana. Né? A resposta não é uma resposta precisa. Ele nem está importando que você fale 452. Não é isso. Mas é que você faça a conta. Peraí, uma bola, então tem isso, vezes base, vezes altura, vezes largura, um Fusca, sei lá, tem isso de tamanho, sabe? E você chega nessa resposta de uma forma inteligente. Mas isso é importante em uma determinada situação. Então, isso eu vejo com muito mais frequência. Esses pedidos de onda, de moda, né, do que qualquer outra coisa. Mas eu vou pensar alguma soft skill esquisita. Isso geralmente, com certeza tem. Eu vou tentar lembrar de algum exemplo. Não, mas você sabe que isso é algo estranho, né? Que você não vê fundamento naquilo. Eu lembro até do processo seletivo quando eu passei na Ernest, eu até comento com as meninas do PEG. O gerente lá que estava me entrevistando na época tinha acabado de sair da faculdade, 22 anos, 22, 23. Ele perguntou assim para mim, falou assim, se você fosse um objeto, qual objeto você seria? De bate e pronto, falei assim, puto, mas não sei o que ele quer. Aí eu acho que eu olhei que tinha lá em cima na mesa dele e falei assim, eu queria ser uma caneta Bic. Eu falei, beleza, de bate e pronto. Aí ele virou uma pergunta para mim, né? Eu falei assim, mas por que caneta Bic? Eu falei, nossa, aí ferrou, né? Aí eu parei e falei assim, porque a caneta Bic é o seguinte, ela não pode ser a mais bonita, nem a mais cara, mas vai funcionar na hora que você precisar. Falei, putz, tenho certeza que eu entrei por causa disso, pai. Isso é fantástico, mas é que tá. Quando o profissional tem a habilidade de entender o que isso quer dizer, legal. Quando eu falo do profissional, é entrevistador. Né? Você sabe que isso é um ponto que eu comento para quase todos os candidatos. Sem querer falar mal de ninguém, pelo amor de Deus. Mas é normal você ser entrevistado por alguém que não sabe te entrevistar. Né? Então, nesse exemplo, você estava sendo avaliado com certeza por alguém técnico, era um gerente de auditoria, certo? Sim. E esse cara tinha toda a bagagem técnica sobre a auditoria para ele poder te questionar, entender os seus hard skills e tudo isso. Agora, será que ele era a melhor pessoa para entender os seus soft skills? Será que ele era a melhor pessoa para entender o que você estava querendo dizer na hora de dar esse exemplo da BIC? Ou ele achou bacana e passou adiante? Eu acredito que tem mais a ver com o segundo lado, sabe? As pessoas geralmente não sabem entrevistar. E para o profissional, para o candidato, né, que está participando de um processo, é super importante ter isso em mente. Você vai ser avaliado por alguém que não sabe te avaliar. Beleza. Como que você pode se preparar? Então, se você vai ser avaliado, por exemplo, pegando um exemplo técnico, né, como uma área de contabilidade, finanças, ou uma área de engenharia, ou uma área de TI, que são áreas técnicas. Se você está sendo avaliado por um profissional, por exemplo, de recursos humanos, é normal que esse profissional não entenda com toda a profundidade daquilo que você faz. E tudo bem. Não adianta você ficar, então, entrando em profundidade dos termos técnicos, dos bits and bytes, né, de coisas
específicas do seu dia a dia. É melhor que você fale da parte que esse profissional vai entender, ou que vai se relacionar com mais facilidade, da sua habilidade de liderança, de se relacionar com outras pessoas, de influência e por aí vai. Agora, na hora que você for conversar com o diretor técnico dessa área, com o diretor de TI, com o diretor de engenharia, com o diretor de, sei lá, financeiro, aí não, é hora de você usar os bits and bytes, porque é essa linguagem que ele vai entender. E isso vai conseguir gerar essa proximidade muito maior, vai gerar essa conexão, e aí a chance de você ter uma boa entrevista é muito maior. Show. Ô, Paiva, entrando um pouquinho na questão do processo e evolução cultural de uma empresa, né? O que você acha? Qual seria o melhor, eu não falo o melhor caminho, porque a gente sabe que não tem receita de bolo nem bala de prata para essas coisas, né? Mas para uma empresa que queira trazer profissionais que estejam mais antenados com o que está acontecendo hoje, como que uma empresa consegue estruturar esse processo de evolução e transformação cultural com sucesso? Que dica que você daria para a gente com relação a isso? O primeiro ponto que eu ia comentar é o que você já falou. Não existe uma bala de prata, não existe uma receita, né, única que serve para todos, mas existem alguns padrões. Quando eu vejo empresas que tiveram sucesso e eu tento entender o que elas fizeram em comum, tem alguns elementos que são comuns. E um deles tem a ver com a diversidade, sabe? De você trazer pessoas de origens diferentes. Uma coisa que eu gosto sempre de provocar é o que eu chamo do recrutamento não óbvio, né? De você, se você é uma empresa do segmento de construção, quem disse que a melhor pessoa tem que ser do segmento de construção? Só porque entende do negócio? Lógico, vão ter funções que realmente precisa. Se você estiver contratando um engenheiro de construção, né, alguém para um projeto, é legal que esse profissional já tenha essa experiência nessa área. Agora, para várias outras, não é necessário. E aí é interessante você trazer pessoas de origens diferentes, de empresas maiores e de empresas menores também. Empresas que você tenha que ser mais generalista e que você possa colocar a mão na massa, e também de empresas que você saiba delegar, que tenha estruturas muito maiores, né? Eu sempre costumo dizer que para você fazer uma mudança cultural é importante você beber de fontes diferentes. Não pensando, eu tive uma situação como essa, de uma empresa, um cliente meu, que é uma empresa nacional, do segmento do agronegócio, e eles queriam, porque queriam trazer um executivo de uma determinada empresa. Eu quero um fulano daquela empresa, porque eu quero implementar o RH daquela empresa no meu negócio. Peraí, sabe? Se você trouxer o melhor profissional de uma empresa X e levar para uma outra, não necessariamente ele vai desempenhar da mesma forma. Porque você tem um ambiente todo preparado para que ele desempenhe naquele lugar. Você tem uma série de políticas, de procedimentos, você tem uma série de divisões de tarefas em que ele consegue se focar muito bem naquela atividade. E não era o caso daquela empresa. Eles queriam contratar um profissional de RH para construir uma área do zero, né? O mato estava alto, tinha 1000 coisas para serem feitas antes de pensar em aplicar os programas de desenvolvimento que aquela empresa que eles queriam abordar tinham, sabe? De fazer as trajetórias de carreira, enfim, fazer todas as coisas que eles queriam para aquela função de recursos humanos. Então, de novo, não tem uma receita de bolo. Eu considero extremamente importante a diversidade, mas com cautela, sabe? Não é você trazer os caras das melhores empresas que, você já vai ter uma empresa pronta do dia para a noite. Vai com a varinha de condão lá, né? Juntou, faz... E sabe que a gente tem muito disso, né? A gente conversa demais com os sócios e eles têm muito dessa premissa. Ele fala assim, vão lá, bebam da fonte e tragam para o nosso mundo, porque a nossa realidade é diferente. Sim. Nós não vamos dar o Ctrl+C, Ctrl+V, não dá. Eu falo assim, os programas que existem fora, a chance de dar errado no nosso é grande. Vamos adaptar, vamos pegar nossas melhores condições, nosso ambiente é diferente, né? Que nem você falou, o contexto, eu acho que o ecossistema como um todo, ele faz com que as coisas dê certo ou errado. Então, acho que determinadas ações, eles têm extrema relação com como que é a lida com fornecedores, como que é a lida com os colaboradores, como que é a sua lida com clientes, etc. Não dá para fazer o que a Netflix faz, por exemplo, e tentar aplicar dentro do nosso segmento. Exatamente, não dá. Não dá para você ir para esses litres ali, chegar e falar, é assim, assim, assado, assado, assado. Fizemos aqui, agora teremos sucesso como a Netflix. Não vai ser. E a gente percebe isso. E agora, trabalhando na área de inteligência e cultura, a gente passando por uma evolução
cultural que a gente está passando, a gente até brinca que a gente não está seguindo uma transformação, a gente está evoluindo culturalmente. E junto com os sócios, com o Álvaro, que é um dos mentores dos sócios também, e a gente está nessa jornada para entender a questão do propósito, por que a empresa existe, na verdade, e mais do que, a gente brinca, né? Mais do que tijolos e paredes. A gente não é só tijolos e paredes, né? A gente entrega muita coisa. A gente até brinca que uma das chamadas para entregar os empreendimentos do Vita é a entrega da felicidade. A gente não entrega um apartamento, a gente entrega a felicidade. E isso já era nosso, não estava escrito em lugar nenhum, né? Era nosso, e vai saindo naturalmente. E quando você coloca no papel e começa a prestar atenção no que isso está gerando e o que isso está impactando, não só os colaboradores, mas a sociedade em volta, está sendo muito, muito legal, Paiva, muito legal. E aí até eu comentei com você na outra live, que aí a gente tem a certeza que, independente do que a gente faça, se vai ser prédio, se vai ser uma gráfica, se vai ser piscina ou foguete para a Lua, vai dar certo, vai dar certo. Porque as conexões são muito genuínas, né? Você sabe que isso faz todo sentido, e usando o exemplo que você deu da Netflix, sabe? Eles não são uma empresa, pegando com um concorrente, digamos assim, dele, que acabou sumindo, que é a Blockbuster. Eles não são uma empresa que estão focadas no que elas estão fazendo. Eu sou uma empresa que aluga a fita e que empresta o DVD e tal. Eu sou uma empresa de entretenimento. E como eu vou fazer isso? Tanto faz, entendeu? Hoje é através do streaming. E amanhã? Não sei. Mas o meu foco vai ser o entretenimento. Esse é o problema que eu resolvo. Quando eu vejo uma empresa clara nesse teu propósito, e isso que você está dizendo, eu sei que não é da boca para fora. Há quase uns 2 anos atrás, eu tive com um dos executivos aí da Build, e ele comentou isso. E isso para mim foi fantástico. Ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício e falou, gente, o nosso negócio não é de construção civil, o nosso negócio é de moradia. Sabe, isso muda totalmente. É o que você falou. Se você hoje constrói um prédio e amanhã você constrói, sei lá, um outro modelo de negócios, mas que serve para dar esse foco na moradia, isso muda completamente como que você vai fazer isso acontecer. Né? Exatamente. Isso é muito... E é prazeroso, né? Isso que é legal. Acho que você conecta o prazer de trabalhar ali, né? É aquele real motivo, assim, por que você acorda todos os dias, né? Você acordar e falar assim, puta, que saco, de novo vou ter que fazer aquilo lá, aquela mesma coisa, aquele mesmo pessoal, etc. E quando você conecta as pessoas com o mesmo propósito, as coisas fluem, as coisas dão certo, e consequentemente, quando as coisas fluem, as coisas dão certo, o retorno financeiro é consequência disso tudo, né? O processo, eu falo assim, o final disso é o reconhecimento tanto profissional quanto até dos próprios clientes que você tem. A gente não faz coisa... É óbvio que a gente erra, acho que todos aqui erram tentando acertar, mas é que quando você faz com afinco, quando você entende o propósito do porquê que eu estou sentando azulejo aqui, por que eu estou colocando vidro no apartamento dessa forma, por que eu estou virando empreendimento para a esquerda e não para a direita por causa da angulação do sol, etc. Isso tudo fica claro, fica fácil da pessoa comprar a ideia, né? E a gente vê isso não só na área da engenharia, mas dentro também. E tem quando você citou o Jogo Infinito, quando ele fala que as empresas, o que te trouxe aqui, você não tem certeza nenhuma que vai te levar adiante, né? E aí tem uma frase muito legal que fala assim, a maioria das empresas, isso também é um dos livros que eu estava lendo, que a maioria das empresas quebram não porque fizeram a coisa errada, quebram porque fizeram a coisa certa por muito tempo e não se reinventaram, né? Porque na hora que chega alguém para disruptar talvez o mercado, aquele cara senta... Não vou dar exemplo da Kodak aqui, que é clássico, não preciso nem ficar chovendo no molhado. Mas não é somente isso. É você falar assim, por que eu vou mudar? Está dando certo. Mas a questão não é a mudança, vamos ser inquietos, né? A ponto, eu acho que isso é uma questão cultural muito, muito forte. E acho que é por isso o Vale do Silício é o que é também, por conta da diversidade, que traz a inquietude e a diversidade. Aí eu acho que um ponto legal para a gente tocar, né? O pessoal às vezes tem uma questão entende que diversidade seja só opção sexual, e não é somente opção sexual. A diversidade é de raça, é de
de gênero, o cara pode ser religiosa, etc. Lá eu tenho um indiano trabalhando com um sul-africano, trabalhando com um alemão, com um finlandês. É isso que gera. E com um negro, um amarelo, um índio, um homem e uma mulher, tudo misturado. Porque ali você vai conseguir, eu acho que tentar, pelo menos, olhar por todos os prismas, né? Tem um caso muito legal, putz, agora não vou lembrar de quem era, que falava sobre o airbag, o estudo do airbag. Contrataram lá, fizeram um estudo, não vou lembrar qual que era a empresa. Testaram, né, massa corpórea e tal, aí foram testar, quebrava a caixa torácica da mulher e de criança. Aí foram levantar o que era. Só tinham engenheiros homens pensando naquilo, analisaram, não teve alguns viés e contrataram uma mulher. Aí a mulher pensou em outras possibilidades e acabou dando certo a questão do airbag. Eu falei assim, isso é diversidade também. Para esse caso, é diversidade. Você não tem um pensamento. E quando você fala da construção, vão contratar só pessoas com essa formação, etc, etc. Né? Tem que ser o mesmo. A gente vê muita questão da liderança, né? O líder, às vezes, se entende como um modelo de sucesso. Né? A referência, né? Exatamente. Eu sou referência porque eu já tenho um cargo de liderança, eu sou gerente XYZ, sou diretor, então, teoricamente, todos que têm a minha formação e as minhas skills vão dar certo. Se eu der certo, né? Tudo vai dar. Exatamente. E você vê muitas áreas, que você brincou dos Minions outra vez, né? Parece um bando de Minions, né? Parece um bando de Minions. Mas você sabe um exemplo interessante, Nicolas? E é isso que eu quero dizer quando a diversidade ajuda a empresa a ganhar dinheiro e também não perder dinheiro. Um caso que aconteceu uns 2 anos atrás, mais ou menos, numa empresa de varejo aqui do Brasil. Estava naquela época de Black Week, né? E eles estavam querendo fazer uma coisa diferente. Aí vamos fazer mas não vamos usar Black Week, vamos mudar de nome, vamos fazer Liquida, Black, não sei o quê. Os caras vieram com o nome Liquida Black. Olha o nome. Nossa. Né? Hitler ia ficar feliz, né? Liquida Black. Pô, só que olha que interessante. Era uma empresa com uma diretoria diversificada, com uma diretoria em que a diversidade estava presente, e isso na hora falou, vocês estão malucos? Olha o nome que vocês estão dando para o negócio, e cortou na veia. Eu sei dessa história porque eu tenho um amigo que é executivo lá dentro, e me contou exatamente que foi isso que aconteceu, e vetaram esse negócio. Agora imagina se sai, imagina o barulho negativo que não ia ter, não só o barulho negativo que não ia ter nas mídias, mas, sabe, todo o posicionamento que a empresa demorou anos para construir, poderia ter por uma coisa como essa. Entendeu? E tem casos que aconteceu o contrário justamente por conta disso. Não vou falar o nome da empresa porque não interessa, mas e não foi nem aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Foi uma... Talvez você já deve ter até visto essa história, porque também ficou muito famosa. Era uma empresa que faz sabonete e eles fizeram uma campanha em que uma mulher suja, né, com uma roupa suja, ela ia lá e tirava a blusa e depois aparecia uma mulher limpa, com uma roupa limpa e tal. Até aí tudo bem, era para mostrar que o sabonete funciona, aquela história toda. Até aí beleza. Mas qual foi o problema? A mulher que estava suja, ela também era negra. E a atriz que tirava a blusa e aparecia embaixo, ela era branca de olhos azuis e tudo mais. Cara, olha que insano. E aí eu falo o seguinte, beleza, isso foi culpa da agência que fez o negócio. Tá bom. Quem trabalha em marketing sabe muito bem que se você é um criativo e você vai lá e dá uma ideia como essa, o negócio não sai. Você tem todo o processo de aprovação do seu cliente. Ou seja, várias pessoas da organização poderiam ter falado, vocês estão loucos? Como essa empresa aqui do varejo fez. Exatamente. E não fez. E deu o barulho que deu. Tanto que essa campanha foi veiculada internacionalmente, né? Não foi aqui no Brasil. Inclusive o CEO do Brasil teve que se retratar. Falar, isso não representa a gente, isso foi uma coisa... Sabe? Teve que dar justificativas. O nome da empresa foi colocado numa forma negativa. Então, isso de fato é importante. Né? Então, eu considero isso um elemento, não é o único, obviamente, tem vários outros, a gente poderia ficar horas aqui debatendo, mas se tivesse que dar um nome só, Nicolas, eu daria como esse exemplo da diversidade, que você tem toda a razão, vai muito além da bandeira do arco-íris. A bandeira do arco-íris é importante, a diversidade da orientação sexual é fundamental, mas não é a única. Tem várias outras, e eu ia colocar um ingrediente aí, que é da idade. E a gente vai viver numa situação cada vez mais diversa no ponto de vista de faixa etária. Vai ser normal. Primeiro, que a gente não vai morrer tão cedo, a nossa geração vai passar dos 100 anos, você sabe disso. Né? Daqui a pouco a gente vai ter, dentro de uma mesma organização, um recém-formado de 20 anos convivendo com um diretor de 80, de 90 anos. Exatamente. Olha a bagunça cultural que não vai ser, mas olha o desafio
que não vai, como não vai ser interessante, né, Nicolas? E eu acho isso, e até um dos debates, conversando até com o pessoal, né, falando do quanto a gente, às vezes, é preconceituoso de olhar e falar assim, esse cara é velho demais. Eu não sei se você já assistiu o jovem velho estagiário. Senhor estagiário. Aquilo, cara, é sensacional. Foi o Magazine Luiza que abriu também uma... Eu achei sensacional. A Unilever também. A Unilever também abriu. Vale falar, né? Que fazem uns cases aí que são interessantes. Se não me engano, foi na Unilever que fez o Senhor Estagiário. Cara, eu achei sensacional. E falei assim, e nos debates que a gente tem lá, a gente tem com o Buca, né? Que é um clube do livro que a gente tem para debater. A gente tava, e um dos temas lá que surgiu o ano passado foi sobre isso. E até um dos filmes para a gente assistir foi esse e o Fome de Poder, que é sensacional também. Vale assim um debate também sobre os dois. Mas nem falar de filme, que eu sou fanático por filme, por livro, por coisas que são relevantes e por histórias biográficas, sabe? A do McDonald's, eu sou fãzaço. Não vou dizer que ele é o cara mais... o perfil ideal para ser colocado como modelo. Tem várias coisas erradas, até da forma que ele, né, tomou a propriedade aí do McDonald's, isso nem vem ao caso. Mas é interessante, e o discurso que ele fala lá sobre a persistência, para mim, já valeu o filme inteiro. Exatamente. Ali a resiliência dele ele é o resiliente. Se tiver que personificar a resiliência, é muito dele. E a questão do senhor estagiário, né, que você está falando, que é o que a gente já vive. As pessoas têm que entender que teremos perfis diferentes e gerações diferentes. E temos que atender os anseios de todas as gerações. Não é porque eu tenho uma geração que ela é mais ansiosa, que quer crescer, etc., que a empresa tem que se voltar totalmente para esse perfil. Cara, eu tenho mais 60% da empresa que estão em... mas a gente não vai atrair. Assim, nós vamos atrair podemos ter planos diferentes para gerações diferentes e profissionais com perfis diferentes. Isso que eu acho válido. E tratar de um executivo com 80, ele tem que ser tão importante quanto um estagiário que está entrando e que eu tenha planos de retenção e desenvolvimento de ambos também, né? Que eu acho que esse vai ser o desafio para as empresas no futuro. E, Nicolas, só para finalizar, que eu sei que a gente está no nosso horário, mas também dando um exemplo prático que aconteceu recentemente com um cliente meu, e é um exemplo que vale a pena mencionar. Quando a gente fala da questão da idade ou de qualquer outro elemento, para quem é profissional, para quem é um candidato, você tem sempre que ficar atento com aquilo que você vai entregar. Qual que é o seu diferencial? Nenhuma empresa contrata porque é legal contratar, não é divertido, não é fácil, é caro conduzir um processo seletivo. Então, a empresa vai acabar trazendo alguém que tem algumas características, algumas fortalezas que vão resolver algum problema. E teve um cliente nosso, uma empresa do segmento de tabaco, que é um segmento, quem não sabe, é basicamente dividido entre duas grandes empresas, né? E uma outra empresa menor, que estava entrando no Brasil, olha a estratégia que ela fez. Ela contratou antigos executivos de uma das duas grandes concorrentes, executivos com a média de idade de 60, 65 anos, e esses caras deram todo o plano de ação para a área comercial, para o desenvolvimento de mercado. E os caras conseguiram, apesar de serem pequenos, mas eles conseguiram um crescimento de market share que as outras empresas, as outras duas concorrentes, levaram anos para conseguir. Ou seja, trazer essa experiência, Nicolas, é fundamental, cara. E eu estou falando disso hoje, não estou falando disso daqui a tempos, né? Que quando a gente fala sobre tendência, muita gente pensa, isso no futuro. Cara, eu estou falando disso agora, 2020, 2021. Né? As coisas vão continuar mudando, voltando naquilo que a gente começou a dizer. Se o mundo já era VUCA, está cada vez mais. Com certeza, com certeza. Paiva, nosso tempo aqui está no final. Eu queria te agradecer mais uma vez por participar da live com a gente e acho que de poder contribuir um pouco, tanto para a gente como para quem está assistindo também. É sempre uma aula conversar com você e o papo flui, né? Depois vamos marcar aqui, quem quiser, a gente faz uma live sobre filmes, sobre séries, sobre livro para a gente debater. Eu acho que tem muita coisa legal que cabe até no nosso cotidiano. Acho que as empresas têm muito que olhar também. Acho que vale a pena. No mais, meu amigo, muito obrigado. Grande abraço. Bom restinho de noite. A gente tem mais algumas ainda. Quem quiser acompanhar, daqui a pouco a gente tem mais uma roda de discussão sobre cultura e pessoas.
Tchau, gente. Grande abraço, boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.